Glória a Deus. A palavra de hoje, vamos falar um pouco sobre a parábola das virgens. Jesus ali estava alertando os seus discípulos sobre a necessidade de estarmos sempre atentos ao seu retorno. A Bíblia diz que Jesus ali estava comparando o reino do céu como um casamento, se tivesse o noivo e a noiva pronto para se casar. E sabemos que Jesus ali estava comparando foi para a igreja, não é para quem estava no mundo, mas sim para a igreja. A igreja de Jesus é a noiva, e o reino do céu será comparado a 10 virgens que pegaram a sua candeia e saíram ao encontro do noivo. A Bíblia diz que a lamparina era uma grande tocha de forma de taça e era abastecida de pano e era abastecida de azeite, usada para caminhada em ambiente externo. E a Bíblia diz que o óleo era colocado em taça de óleo, era de tocha e podia permanecer acesa por várias horas. E a Bíblia diz que a lamparina tinha um período de duração que era de 3 a 4 horas. Por isso que a Bíblia diz que a prudente pensaram, vai que o noivo venha tardar, vai que ele venha demorar. Então pensaram, vamos levar a lamparina acesa, mas também vamos levar uma reserva. Já imprudente não pensaram, levou só a lamparina acesa, mas não levaram a reserva. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que tem uma diferença entre as 10, só que diferença entre as 5, a imprudente. A imprudente estava esperando o noivo no período de 3 a 4 horas, e ela não pensaram, vai que o noivo venha tardar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que a virgem prudente representa o verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz lá em Provérbio 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. A Bíblia diz que a 10 jovem era virgem, isso ela tinha proeza de fé, mas apenas metade estava pronta para encontrar com o noivo. Por que eu digo isso? Porque era 10 virgens, só que 5 prudentes e 5 imprudentes. É quando dizer assim, elas dormiam junto com a prudente, elas esperaram o noivo junto com a imprudente, dormiram, acordaram nas mesmas horas. Mas quando a Bíblia diz que Jesus mandou seu servo ir anunciar, o noivo chegou, faça fila para a borda de casamento. Mas a Bíblia diz que as prudentes levantaram, viram que a sua lamparina estava apagada, como tinha reserva, acenderam a sua candeia e foi ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que a imprudente acordaram, viu que a sua lamparina estava apagada, mas elas não levaram azeite na reserva. Então elas falaram para a prudente, me dá um pouco do teu azeite para nós acender a nossa lamparina. Mas a Bíblia diz que a prudente disse, se eu der para você, vai faltar para mim. Então vai na venda e vão comprar. Glória a Deus, aleluia. Então a imprudente estava despreparada, e aí a prudente foi para o casamento. E a Bíblia diz que a prudente entraram para a festa do casamento. E a Bíblia diz que quando a imprudente foi comprar o seu óleo, a Bíblia diz que o noivo chegou e a festa do casamento, a porta foi fechada. E a Bíblia diz que a imprudente, quando comprou o seu óleo, não conseguiram comprar o seu óleo porque já era tarde. A Bíblia diz que quando ela foi para o casamento, a porta já estava fechada. E a Bíblia diz que ela falou, Senhor, abre a porta. E a Bíblia diz que o noivo apareceu, que era Jesus, que fala que é Jesus, que é comparado a Jesus, que diz que Jesus falou, o noivo falou, mostre o seu rosto. Então a lamparina servia para quando você mostrar o seu rosto, Jesus te conhecer. Mas elas falaram, nossa candeia estão apagada, nós não temos azeite na reserva. Então Jesus falou assim, eu não os conheço, aparta de mim que eu não conheço vocês. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu digo, a palavra de Deus diz, ficais preparadas, tenha o azeite na reserva. Você está na igreja, você também que está no mundo, talvez você não pense em aceitar Jesus, mas a Bíblia diz que essa palavra é para quem está dentro da igreja.
Essa palavra pode falar também com você, mas só basta você aceitar a Jesus, que essa palavra vai servir também para você. E nessa manhã eu te digo, você que é crente, você que está desviado, volte para a casa de Jesus, porque para não chegar aquele grande dia e você falar: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, Jesus aparecer e falar: eu não conheço vocês. Glória a Deus, aleluia. Então mantenha a sua candeia acesa, mas tenha também o azeite na reserva, porque vai que o noivo venha tardar. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele manda dizer em Mateus 24, 42 diz: vigiai, e sabeis que eu não sei o dia nem a hora que eu vou voltar para buscar a igreja. Então nós temos que ficar preparada, temos a candeia acesa, mas vamos ter também o azeite na reserva.